Atos do Espírito Santo, capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratá-los e os fazer passar ao fio da espada. E ele fez passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. E vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e o anjo disse: cinge a calça, as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais o anjo: põe a capa e segue-me. Então saindo, seguia, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. E Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir na casa de Maria, mãe de João, chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era ele. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes foi procurá-lo e, não achando, submeteu as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo na Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a terra abastecia o país do rei. No dia designado, Herodes se vestiu de um trajo real, se assentou no trono e dirigiu a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprindo a missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Capítulo 12 de Atos, eu coloquei um título: A Igreja em Oração. A Igreja em Oração. Temos visto neste livro de Atos que o livro de Atos é a história do Espírito Santo através da igreja, dos discípulos, e uma das grandes marcas da igreja de Jesus, não daquela, uma das marcas de quem é a igreja de Jesus. Você quer saber se você é? É casa de oração. Quem é a igreja de Jesus é casa de oração. O Senhor Jesus falou: a minha casa, e ele não está falando de um templo, ele está falando de vidas, será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, pessoas que têm intimidade, que conhecem a Deus, que andam com Deus e oram ao Senhor para conhecê-lo, e oram para que o Senhor seja conhecido em todas as nações, povos, tribos, línguas e famílias. E aí nós vamos destacar algumas coisas sobre a vida de oração dessa igreja. Primeiro, a igreja do Senhor Jesus tem a oração como um estilo de vida. Oração, para quem é de Jesus, não é um meio de alcançar favores pessoais, não é apresentar pedidos
desesperados para Deus. Ainda que tudo isso possa ocorrer, mas a oração é um estilo de vida, é vida diária, é uma comunhão diária com Deus, é um relacionamento. A oração na vida da igreja em Atos era diária, constante, contínua e perseverante. Você lê em Atos capítulo 2, capítulo 4, o escritor Lucas, ele faz questão de, todas as vezes que há uma oportunidade, ele destaca como era a vida de oração dessa igreja, como estilo de vida. Você precisa se deleitar na oração. O nosso momento de oração diário deve ser o melhor momento do dia, deve ser ansiado por nós. Nós oramos sem cessar, no sentido enquanto andamos, dirigimos, estamos na rua, aquelas súplicas que a gente levanta para Deus. Mas nós precisamos ter tempo a sós com Deus, fechar a porta do quarto, a sós, o lugar onde nós não apenas falamos, mas nós ouvimos o Senhor, porque oração é comunhão, é comunicação, é falar e ouvir, o momento a sós com Deus. Em primeiro lugar, então, a oração é um estilo de vida. Em segundo lugar, a gente percebe na vida de oração da igreja em Atos, que eles oravam no meio das tribulações e das dificuldades. Eles oravam. A oração não deve ser só quando a gente tem problema, mas a oração também deve ser quando a gente está passando maiores dificuldades. Às vezes pessoas dizem: eu estou numa luta tão grande que eu não consigo orar. Alguma coisa está errada. Nós devemos, no mínimo, se lançar diante de Deus, chorar diante de Deus, mas nós devemos buscar o Senhor. E capítulo 12 de Atos mostra um momento delicado, porque foram presos dois líderes, dois apóstolos muito amados, Pedro e Tiago. E nesse contexto, estavam ameaçando matá-los. A igreja estava orando e Tiago foi morto. Um dos líderes, um dos apóstolos, aqui o primeiro apóstolo foi morto. Então eles oravam na hora das tribulações, porém a oração não nos livra de todos os problemas e nem nos livra de passar por situações como essa. Mesmo a igreja orando, Tiago foi morto, porque Deus pode permitir que alguns de nós o glorifiquem no meio da dificuldade, da dor, da perda, do luto. O mais importante é que o Senhor seja glorificado em todos os momentos. A nossa fé honra a Deus não só quando a gente crê e Deus responde e livra, mas a nossa fé honra a Deus quando a gente ora, crê e a resposta não veio como nós esperávamos, mas nós continuamos louvando e honrando a Deus. Tiago morreu, mas a igreja não parou de orar. A igreja continuou orando porque Pedro estava lá. E o que Deus faz? Deus traz livramento. A mesma oração que permite a perda de Tiago é a mesma oração que traz livramentos para Pedro. Então nós não devemos parar de orar porque oramos e não tivemos a cura, não tivemos o milagre. Pelo contrário, nós devemos glorificar a Deus quando as coisas não ocorrem como nós esperamos. Mas nós devemos continuar orando, crendo que o Deus que permite perdas, dores, dificuldades é o Deus também que nos traz livramentos, que envia anjos, é o Deus que abre portas, é o Deus que faz milagres. A igreja continua orando porque a fé da igreja não está condicionada à resposta de Deus. A fé da igreja não está numa resposta, a fé está numa pessoa. Ele é vivo, Ele é fiel, Ele está conosco, nós andaremos com Ele todos os dias da nossa vida, respondendo ou não como gostaríamos, Ele tirando ou não os espinhos da nossa vida, Ele vai dar graça e a presença dEle nos basta, a graça dEle nos basta. A igreja continua orando e Pedro tem um livramento tremendo de Deus. E é o terceiro aspecto, e eu quero falar sobre a oração da igreja em Atos. A oração da igreja vai sempre trazer respostas surpreendentes. Deus vai te surpreender. Quantos aqui têm sido surpreendidos pelo Espírito Santo? Deus, Ele faz a obra, Ele nos abençoa, muito além do que nós oramos ou pedimos. A Bíblia fala isso, além do que pedimos ou pensamos. Mas quem ora vai ser mais surpreendido pelo Espírito Santo. Quem ora vai começar a ver mais milagres. Quem ora e se dedica a uma intimidade com o Senhor, Deus vai trazer respostas que você não vai acreditar no momento. Foi o que aconteceu. Deus enviou um anjo de uma maneira muito especial. Interessante que Pedro estava dormindo. Você já imaginou isso? Você sabendo que amanhã você poderia morrer? Eu conheço tantas pessoas hoje que por causa de problemas tão pequenos já estão perdendo sono, precisam de remédio. O texto diz que Pedro dormia profundamente, porque há paz em Deus, amado, mesmo no meio das adversidades. Mesmo preso, ameaçado de outro dia morrer, Pedro dorme. O anjo teve trabalho, acordou, mexeu. Levanta, Pedro. Ele estava tão sonolento que ele não sabia se era uma visão, se era real. O anjo apressa ele, o anjo estava com pressa. Na Bíblia você sabe que tem anjo que está com pressa.
Às vezes Deus está querendo te tirar de situações, te livrar, e você está demorando a sair de um lugar. Como Ló, os anjos apertavam Ló, e Ló ainda falou: calma, Deus quer te tirar, quer me tirar de situações com mais rapidez. E o anjo vai à frente, manda Pedro vestir a capa. Muito interessante isso, né, irmão? Porque não é porque Deus é sobrenatural e nos protege que a gente não tem que ter os cuidados. O anjo está falando: veste a capa, que lá fora está frio. E o Pedro veste a capa, e no meio do caminho tinha um portão de ferro, e o anjo vai e aperta o controle remoto, né? Aqui inventaram o controle remoto, né? Nós sabemos que o anjo abriu o portão automaticamente. Amado, tem porta na nossa vida que a gente pode bater, gritar e não vai acontecer nada. Mas se a gente orar, Deus vai enviar anjos, e o anjo vai abrir essa porta de maneira sobrenatural. Amém. Sobrenatural. E quando Pedro sai daquela situação, ele vê que era real. Para onde ele vai? Ele vai para uma reunião de oração, querido. Porque quem ama Jesus, ama estar com o povo de Jesus e ama orar. É um sinal para você se avaliar. É um sinal para você se avaliar. Não é para aumentar a acusação, peso sobre a tua vida, sobre a minha, mas é para a gente perceber o que nos atrai mais: as festas ou a reunião de oração? O entretenimento ou o encontro com Deus junto com o povo de Deus? Ele ia orar, não é por causa de um problema, ele estava feliz, ele viu um milagre, ele correu para a reunião de oração, e quando chegou lá, grande surpresa, a menina que foi abrir a porta ouviu a voz dele, conheceu, falou para as pessoas: ele está aí! E as pessoas não acreditaram. Por quê? Porque Deus vai nos surpreender com grandes respostas de oração. Deus vai responder orações suas que você já esqueceu dela. Deus vai responder orações suas além do que você pensava e imaginava. Porque o nosso Deus é o Deus que é todo poderoso, nada é impossível para Ele. Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Você lembra de quando o anjo visitou Zacarias, o pai de João Batista? Ele estava lá como sacerdote, e o anjo chegou e falou: Zacarias, suas orações foram ouvidas. E ele ficou, imagina, o homem tinha uma vida de oração intensa. Qual oração? Como foi? As suas orações. Você vai ser pai. Aí o Zacarias toma um susto, né? Fala assim: olha, eu acho que você errou o endereço, porque a minha esposa já está numa fase, não tem como. E o anjo vai e fala: tá bom, o sinal vai ser que você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo para você crer mais. E ele fica mudo, e Deus faz um milagre. Tem respostas de orações que Deus vai responder, que vai nos surpreender. Deus vai te surpreender. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Em quarto lugar, a oração da igreja também, em Atos, em último, quarto lugar, a oração também vai promover ambientes onde o temor de Deus vai crescer. A oração, uma das características de uma vida de oração, de uma igreja que ora, é que o temor de Deus aumenta no nosso meio. Quanto mais a gente ora de verdade, não apenas orando no sentido de falar, a oração é mais do que falar. Quanto mais a gente ora no sentido de intimidade com Deus, de ouvir Deus, mais nós vamos ter uma chave espiritual para essa manhã na sua vida: consciência da presença de Deus. Porque presença de Deus, se eu perguntar aqui quantos creem que Deus está aqui, todos vão dizer amém, aleluia. Mas outra coisa é quando a gente tem a consciência que Ele está. E quanto mais a gente ora, mais a consciência de Deus vai ficando perceptível, real. Isso aumenta o temor. Isso aumenta no nosso coração a prudência, a sabedoria, a vigilância, levar as coisas de Deus a sério. Sabe, amado, eu penso que esse ambiente de oração do capítulo 12, o como a igreja vivia diante do Senhor aqui, no capítulo 12, foi o que trouxe o que ocorre no capítulo 12, no finalzinho desse capítulo. Diz o texto, Lucas faz questão de narrar que Herodes, esse grande homem no Império Romano, esse grande nome no Império Romano, ele, numa reunião política do governo, ele começa a falar, e as pessoas que estão ali, naquele contexto, tratavam os políticos ou os governantes como deuses. Eles eram figuras consideradas divinas, e as pessoas olham para ele e falam: isso não é a voz de um homem, é uma voz de Deus, de um Deus. Essa idolatria ao status, ao poder, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm o controle do governo. E Herodes, a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus. Ele não deu glória a Deus. Ou seja, ainda que o Império Romano era tomado de idolatria, e ainda que isso fosse um costume entre eles, adorar o imperador, adorar César, isso era um costume entre eles, mas nesse contexto, me parece que Lucas está mostrando o seguinte: a igreja estava orando. Deus até permite que os seus servos e servas passem por aflições, perseguições. Deus permite que entre nós vão surgindo mártires.
Deus permite, e nós devemos glorificá-lo em todas as situações. Porém, quando a igreja ora, também Deus vai trazer juízos específicos para aumentar o nível de temor no meio de todos nós. Quando a igreja ora, amado, algumas coisas vão ocorrer e Deus quer que a gente abra os olhos e cresça em temor diante dele. Cresça em temor, porque às vezes nós brincamos com as coisas, ou nos alegramos quando alguém está passando por um momento de juízo. Não é esse o contexto. O contexto é que quando a igreja ora, o ambiente espiritual vai se tornando cada dia mais cheio da consciência de Deus, e aqueles que brincarem com o nome de Deus, alguns, não todos, mas alguns vão ser punidos de maneira pontual, específica, para que o temor venha sobre todos nós. Então, amado, Deus não está sem o controle da nossa nação. Há pessoas sendo presas em nossa nação, não é para que a gente se alegre, mas é para que a gente tema o Senhor, e para que aqueles que estão brincando ainda com o governo, com a corrupção, temam ao Senhor. É para que aqueles que estão sendo presos temam ao Senhor. É para que o temor de Deus cresça no nosso coração, e a gente saiba que existe um Deus que é soberano e que Ele reina sobre toda a terra. Deus justo. Nós não devemos brincar na nossa vida pessoal, porque é muito fácil olharmos para aqueles que são corruptos em níveis tão grandes e a gente se sentir melhor, e nos sentimos que nós não faríamos aquilo. Mas as pequenas injustiças, as pequenas ilegalidades, as manifestações diárias da nossa carnalidade devem ser confrontadas quando o juízo de Deus vem sobre quem quer que seja. Nós devemos temer o Senhor. Há um texto dos evangelhos que há uma torre que as pessoas que estavam edificando, elas morrem, aquela torre cai, e vão perguntar a Jesus. Jesus falou: aqueles homens não eram mais pecadores do que os outros. E Jesus usa aquele texto, aquela tragédia, para falar o seguinte: se vocês não se arrependerem, olha só, Jesus está falando para os discípulos e para quem estava perto dele, todos igualmente perecereis. Quando há juízo, quando há uma morte, quando há uma tragédia, é para que todos nós possamos nos despertar e falar: nós queremos permanecer na presença de Deus, andar com Deus, levar Deus a sério, porque nós somos aqueles que cremos que Deus está presente. Quanto mais vida de oração, mais consciência da presença de Deus. O meu namoro precisa ser santo e puro, o meu tratamento da minha família precisa ser em amor, eu preciso amar os meus irmãos, eu preciso perdoar, eu preciso ter lábios puros, eu preciso vigiar minhas conversas, eu preciso ser prudente. Amado, nós precisamos andar na santidade do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As tragédias deveriam nos tornar mais quebrantados, mais compadecidos, mais vigilantes com nós mesmos. Aí o texto termina dizendo, no capítulo 12, termina dizendo assim: entretanto, versículo 24, expressão interessante: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amado, Herodes pode se levantar, César pode se levantar, o Império Romano, americano, o Estado Islâmico, nação brasileira, seus políticos corruptos, podem fazer o que for. Deus está no controle de tudo, e a palavra de Deus vai continuar crescendo e se multiplicando sobre toda a terra. O reino de Deus continuará avançando. A questão é de que lado você quer estar: do povo que ora, que crê, que prega, que vai aonde Deus manda? Ou você quer estar do lado do povo que está recebendo a glória desse mundo como Herodes? Ou aqueles que estão idolatrando a Herodes, idolatrando o sistema ao nosso redor, de dinheiro, de política, o sistema de entretenimento, esse sistema chamado de mundo pela Bíblia, esse sistema ao nosso redor? Nós precisamos estar do lado do povo que ora, da igreja que ora. É fácil a gente levantar ou publicar isso na rede social, aquelas frases dizendo: por que reunião de oração? Ninguém vai. Porque a igreja só quer saber de show. É fácil você falar isso, querido. A questão é de que lado você está. A questão não é você estar falando dos outros. A questão é se você está realmente sendo igreja, casa de oração para todos os povos. E nós não podemos ficar nos defendendo, aquele advogado interior que todos nós temos, que diz: não, mas você é diferente, você tem mais ocupação, você não tem esse chamado. Tudo isso é engano. Quem é de Jesus vai se tornar casa de oração para todos os povos. Vai ser igreja que ora, igreja que encontra para orar, para adorar, para ministrar ao Senhor. Vai ser gente que conhece Deus no lugar secreto. Sabe, o seu verdadeiro eu não é aquele que você aparece, ou você aparenta ser, ou que você publica ser. O nosso verdadeiro eu é aquele que nós somos quando nós estamos a sós com Deus. O que me define não é o que eu faço, quantos lugares eu viajo como missionário, pastor. O que me define é quem eu sou no meu relacionamento com Deus, quando ninguém me vê. É ali que eu sou quem eu sou. Eu sou de Jesus. Eu preciso amar o Senhor. Eu preciso ser casa de oração. E Jesus, quando falou essa palavra de casa de oração, foi no contexto que ele entrou no templo e ele
derrubou as mesas, expulsou os cambistas. Ou seja, quem não é casa de oração é porque os cambistas, porque os salteadores estão roubando algo de você, estão roubando o seu tempo, estão roubando a sua atenção, estão roubando o seu coração. Jesus expulsa os ladrões do tempo. Que o Senhor nessa manhã purifique a cada um de nós. Remova os cambistas, o que você está negociando. Remova os ladrões do nosso tempo, do nosso coração, da nossa atenção. O Senhor falou comigo esses dias: eu não quero o seu jejum, eu quero a sua atenção. Por isso eu tenho te chamado para jejuar, porque o jejum é uma das maneiras que a gente dá mais atenção ao Senhor. Menos a comida, menos as festas, menos ao entretenimento. Há uma idolatria hoje muito grande pelo entretenimento, gente. Quem é do Senhor está entendendo o que eu estou falando nessa manhã de domingo. Louvo a Deus por aqueles que oraram por nós. Estávamos numa missão no sul da Bahia, depois também um pouquinho do sertão nordestino, mas não deixamos de ser casa de oração. Em todo lugar, por onde formos, seja casa de oração para todos os povos. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar?